Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme a gente poder estar junto aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre três categorias de endividados: o endividado adimplente, o endividado inadimplente e o superendividado. Eu espero sinceramente que você não esteja enquadrado em nenhuma dessas categorias, mas estando ou não, fica comigo até o final do vídeo que eu vou esclarecer o que o Fusca e a Ferrari têm a ver com esse assunto. Vamos começar então falando sobre o endividado adimplente. Mas antes, deixa eu esclarecer um negócio para você. Eu resolvi falar sobre dinheiro porque eu considero o dinheiro um assunto extremamente espiritual. A gente passa por várias crises ao longo da vida. Crises familiares, crises emocionais, crises de saúde, crises profissionais. Porém, quando a crise é financeira, ela atinge todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Em pesquisa, agora recente, publicada pelo Serasa, afirma que cerca de 80% da população brasileira está endividada. Outra pesquisa, que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, afirma que 57% dos casos de divórcio ocorreram por problemas financeiros. Além do divórcio, existem ainda os problemas colaterais, como o aumento do uso abusivo de álcool, o uso de drogas, violência doméstica e violência até contra crianças, todos em decorrência de crises financeiras. A crise financeira leva ainda a uma crise mais grave, que é a crise existencial. Quando as pessoas se veem obrigadas a reduzir o seu padrão de vida e deixam de oferecer à sua família, seus filhos, aquele conforto que eles já estão acostumados, muitas pessoas são levadas a crises existenciais e, em muitos casos, infelizmente, elas tiram a própria vida. Dentro do ambiente cristão das igrejas, não é raro a gente ver cristãos profundamente entristecidos porque não conseguem dizimar com regularidade. E quando dizimam, não dizimam como a Bíblia manda, ou seja, com alegria. Elas dizimam sabendo que aquele dinheiro vai fazer falta para complementar a renda familiar e muitas vezes elas recorrem a empréstimos para poderem sustentar muitas vezes as necessidades mais básicas da família. Isso acontece porque, independente da pessoa ser cristã ou não e de servir a um Deus que é provedor, a gente está sujeito às leis naturais. E é uma lei universal, que é a lei da semeadura. Então, se a gente não lida da maneira correta com o dinheiro, não tem educação financeira para saber as regras do jogo e como utilizar o dinheiro e não ser escravizado por ele, a gente também vai estar sujeito aos problemas financeiros como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a gente vive num mundo que o fogo queima, que a água afoga. Se você se jogar de um prédio de 10 andares sem paraquedas, você vai se esborrachar no chão e vai morrer. As leis do dinheiro alcançam cristãos e não cristãos. Então é por esses e outros motivos que eu entendo que o dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Do outro lado, na outra ponta, existem também aquelas pessoas que têm no dinheiro o seu Deus, que substituem o socorro, a providência e a dependência de Deus e passam a depender exclusivamente do dinheiro. São duas faces diferentes da mesma moeda. É por isso que eu resolvi falar sobre dinheiro, considerando que dinheiro é um assunto extremamente espiritual, seja no caso da fartura, seja no caso da escassez. Vamos lá então. Quem são os devedores adimplentes? São aqueles que conseguem custear toda a despesa da família e ainda pagar as dívidas e não tem um desequilíbrio no orçamento. Não precisa recorrer a empréstimo para manter o orçamento equilibrado. Então ele paga ali saúde, educação, transporte, lazer, paga as dívidas que muitas vezes são oriundas aí de um financiamento imobiliário, de um financiamento do carro, de um financiamento de um eletrodoméstico mais caro. Porém, ele mantém o equilíbrio orçamentário na sua família. Acontece que, apesar do dinheiro estar sendo suficiente para arcar com todas essas despesas, não está sobrando dinheiro. E isso é um problema. E segundo os pilares da educação financeira, da conquista da liberdade financeira, um investimento é essencial. A gente precisa fazer sobrar todo mês dinheiro para a gente investir. E por que você precisa fazer isso?
Porque só é possível conquistar a liberdade financeira com investimentos. Se a pessoa compromete todo o seu orçamento, ainda que esteja em dia, tudo pago, com o custeio do padrão de vida e de financiamentos de dívidas, essa pessoa está andando na beira do abismo, na beira do penhasco. Porque basta uma situação inesperada, um problema inesperado, uma perda do emprego ou outro problema qualquer que a gente não conhece, né, o futuro, não sabemos o que vai acontecer, basta um problema para desregular todo esse mecanismo. Então é um risco desnecessário. Primeiro, a gente precisa fazer sobrar de 10% a 30% do nosso orçamento, investir esse dinheiro e depois comprar todas essas coisas à vista. Seja um eletrodoméstico, seja um carro, seja um apartamento. Esse é o caminho da construção da renda passiva. Eu vou explicar rapidamente o que é renda passiva e o que é renda ativa. A maioria das pessoas tem apenas uma fonte de renda. E muitas vezes essa fonte de renda é oriunda do trabalho. Então ela precisa trabalhar para receber em troca o pagamento. Isso se chama renda ativa. Por quê? Precisa do seu esforço, precisa da sua presença, precisa de uma atitude direta sua para que você receba o seu rendimento. A renda passiva já é aquela renda que você recebe até dormindo. É um aluguel de um imóvel, são royalties, são rendas, né, oriundas de dividendos, de investimentos em ações, em renda fixa e por aí vai. São rendimentos que não dependem do seu esforço para todo mês você ter eles no seu bolso. Então, o investimento, você precisa fazer sobrar dinheiro para que você tenha a capacidade de investir nessas coisas e quando você começa a receber o retorno financeiro disso, você pode comprar tudo que você quiser à vista. Chegamos então na segunda categoria de endividados, que é o endividado inadimplente, que é aquela pessoa ou família cuja receita não está sendo suficiente para cobrir todas as despesas, principalmente por causa de dívidas com cartão de crédito, com cheque especial e outras. Ela custeia ali toda a sua despesa com saúde, educação, transporte, lazer, às vezes até corta, né, lazer e outras coisas para tentar pagar as suas dívidas em dia, mas não consegue. Essa situação é muito perigosa porque para evoluir de um devedor inadimplente para um super endividado é muito fácil, porque os juros são muito altos, a inadimplência ela cobra um preço altíssimo, né? E a pessoa com medo de ficar endividada, com nome sujo, ela começa a fazer refinanciamentos, pega empréstimos com outras instituições financeiras, com agiotas, para tentar pagar os primeiros e não consegue nem uma coisa nem outra. Não paga o primeiro empréstimo totalmente e ainda fica devendo para outras instituições. Se passar a dever para a agiota, então é perigosíssimo. São pessoas que precisam de uma orientação, de uma ajuda financeira urgente para aprender a sair dessas dívidas de uma vez por todas, tendo a educação financeira como âncora de salvação. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um método chamado método tudo ou nada, de um judeu chamado Benzuel, que é o meu mentor, que eu gostaria de apresentar para você, caso você esteja completamente endividado, com cartão de crédito, com cheque especial, não sabe como sair dessa situação, esse método pode salvar você. Chegamos então nos super endividados. E quem são essas pessoas? São as pessoas que perderam completamente a sua capacidade de pagamento, capacidade de honrar os seus compromissos. Muitas vezes até a sua própria subsistência da sua família fica comprometida. Então são pessoas que precisam de uma ajuda, muitas vezes até jurídica, além da ajuda emocional, espiritual, né? Para não desencadear aqueles outros problemas que a gente falou lá no iníciozinho do vídeo. Eu vou deixar o link aqui da Lei 14.871 de 2021. É a lei do super endividado. Essa lei funciona em alguns casos, quem sabe é o seu, em que existe a possibilidade do juiz convocar e intimar todos os seus credores para um acordo. Caso os credores aceitem o acordo, o juiz entenda que o acordo é razoável e os credores aceitem, o seu nome é imediatamente sai, né, do serviço de proteção ao crédito, você recupera o seu nome, sua capacidade de compra. Caso exista algum credor que não aceite, ainda assim o seu nome fica recuperado e esse credor ele só vai poder entrar com ações de cobrança sobre a sua dívida
depois que todos os outros credores que aceitaram o acordo sejam contemplados. Muitas vezes essas dívidas ficam monstruosas porque são os juros, né, que incidem sobre o principal, que vão se acumulando, e uma dívida que muitas vezes sai de R$2.000, R$3.000, ela pode multiplicar em 10 vezes, 20 vezes esse valor. Então, nesses casos, o juiz, junto com o serviço de contabilidade judicial, eles vão estabelecer um valor razoável para o principal. Os credores não vão receber todos aqueles juros sobre juros, mas também eles vão receber pelo menos o principal da dívida, e esse acordo é possível. Em outros casos, não seria nem aconselhável recorrer a essa lei. É possível resolver o seu problema através do método tudo ou nada, que eu já falei, que eu vou deixar aqui na descrição. Pois é, chegamos ao final do vídeo e eu me propus a falar sobre educação financeira porque eu me apaixonei por esse assunto. Nos últimos anos, eu tive algumas dificuldades financeiras por falta de conhecimento. Eu não conhecia os pilares da educação financeira. Eu não sabia e não acreditava que era possível eu conquistar a minha liberdade financeira. Eu ainda estou construindo esse caminho, mas ao mesmo tempo eu quero ir compartilhando com você tudo aquilo que eu tenho aprendido. E eu gostaria de falar para você a respeito do Fusca e da Ferrari. Talvez você não se enquadre em nenhuma dessas 3 características que eu falei nesse vídeo. Talvez você não seja um super endividado, talvez você não seja inadimplente e talvez você não tenha dívida. Talvez você já tenha a sua casa própria, o seu carro, mas ainda falta alguma coisa. E o que é que pode estar faltando? Talvez você ainda esteja dependendo do seu salário para você manter o seu padrão de vida. Você está com a vida estável, você já conquistou muitas coisas, mas se você perder o emprego amanhã, a sua vida financeira fica desestabilizada. Você ia precisar arrumar um outro emprego urgente para poder manter o padrão de vida seu e da sua família. Talvez você tenha até reserva de emergência que possa sustentar o seu padrão de vida por alguns meses. Mas se você não conseguir outro emprego nesse período, vai passar por dificuldades. Então é isso que falta. Falta para a gente a conquista da nossa liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É você não depender da sua renda mensal, do seu trabalho, para você manter o seu padrão de vida. Você precisa construir a sua renda passiva. O que é renda passiva? É aquela renda que você ganha mesmo dormindo. Talvez você seja um Fusca andando numa autoestrada americana ou da Europa. Você já ouviu falar nas highways, que são aquelas estradas super seguras? Você pode desenvolver alta velocidade com segurança. Talvez você esteja trilhando essa highway, você não tem dívida, a sua estrada é segura. Você pode desenvolver uma velocidade maior, só que você tem medo, você está andando de Fusca. Você está numa highway, mas está desenvolvendo uma velocidade aquém da sua capacidade. Ou melhor, talvez você esteja até já dentro de uma Ferrari, mas pensa que está dentro de um Fusca e não passa dos 50 km por hora. Talvez por segurança, o dinheiro que sobra do seu orçamento, talvez você esteja gastando com coisas desnecessárias, talvez por medo ou por precaução, você esteja ainda guardando na poupança, talvez você não esteja aplicando esse dinheiro, fazendo com que ele cresça e se valorize cada vez mais. Talvez você desconheça o mundo dos investimentos, talvez você tenha medo, talvez nunca nem tenha ouvido falar que é possível você construir uma renda passiva, ter liberdade financeira e ajudar mais e mais pessoas conforme os desejos do teu coração e os sonhos de Deus para a sua vida. Me acompanhe aqui nas redes sociais, a gente vai junto nessa jornada. Estacione o Fusca, feche a porta, agradeça, mas tem uma Ferrari de portas abertas, pronta para iniciar uma nova jornada na sua vida. Vamos juntos acelerar nessa estrada. Se você gostou desse vídeo, cadê o seu like? Curta, compartilhe, deixe a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário. E não esqueça de acionar o sininho da notificação. Isso é muito importante. Vamos fazer. Muito obrigado e não perca a fé naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ele pode transformar a sua situação. Um abraço e até o próximo vídeo.